Uma pesquisa revelou que mais da metade dos americanos acredita naquelas histórias mirabolantes, né? Sem pé nem cabeça, muitas vezes. E quem é que nunca ouviu dizer que o governo dos Estados Unidos tranca 7 chaves uma tal Área 51? Tem até filme, né? Que é um suposto esconderijo de naves extraterrestres, né? Então, agora, o que faz os americanos acreditarem em tantas teorias conspiratórias? Será que é coisa do americano ou todo mundo é um pouco assim, hein, Potol? Não, não é do americano. No mundo inteiro tem isso. No Brasil também. As pessoas acreditam em coisas que não têm o menor cabimento. Não há nenhum motivo racional para acreditar. Mas isso se espalha e as pessoas passam a acreditar, desafiando, inclusive, o bom senso. E são pessoas racionais. Então, o que os psicólogos estão estudando é por que isso acontece. Por que as pessoas que normalmente teriam uma atitude racional, diante de algumas situações, partem para acreditar em teorias conspiratórias. Não é fácil explicar, não tem uma explicação muito clara, mas eles estão procurando encontrar um motivo. Aqui nos Estados Unidos, 2/3 dos americanos, no Brasil não se faz essa pesquisa, a gente não sabe quantos são, mas aqui 2/3 dos americanos acreditam em pelo menos uma teoria conspiratória. E, segundo esses psicólogos, quem acredita em uma teoria conspiratória tem essa atitude em relação a tudo. Quer dizer, se ouvir uma outra teoria que fizer algum sentido, embora seja absurda, vai acreditar. Então, o que cria Uma das coisas é que o cérebro humano é feito de um jeito e é uma coisa ancestral. Diante de uma situação de impotência, uma situação de ameaça, o cérebro funciona rapidamente para criar uma explicação para o que está acontecendo. Então, imediatamente, o cérebro da gente constrói um cenário, uma coisa para entender o que está acontecendo. E, às vezes, esse cenário não tem nada a ver com a realidade, infelizmente. Mas as pessoas passam a acreditar numa explicação que não é real para um fato que é real, para uma ameaça, uma coisa assim. Aqui nos Estados Unidos tem a clássica história do 11 de setembro, né, que foi um golpe duríssimo para o país. E tem muita gente que até hoje acredita que foi o próprio governo americano que fez os atentados. Quer dizer, é completamente absurdo, já está completamente provado que não é verdade, mas continua tendo gente que acredita nisso. Assim como no passado, teve gente que achava que a chegada do homem à Lua não tinha acontecido, que foi também uma conspiração do governo americano, que armou tudo num estúdio, que tudo isso foi feito para televisão, que não houve uma chegada do homem à Lua, enfim. Tem um monte de coisas assim na história, e não são só os americanos, a gente vê no mundo inteiro, as pessoas acreditam. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem claro e comum. Tem muita gente que acredita, que não usa forno de micro-ondas, porque acredita que faz mal, que tem radiação, que é uma coisa que faz mal à saúde, que faz mal aos alimentos. É o oposto. Não só não tem nenhum perigo para a saúde, a própria Organização Mundial de Saúde que confirmou isso, como é uma forma de cozinhar os alimentos que preserva muito mais os nutrientes do que você cozinhar no fogo. Então, mas quanta gente, eu conheço um monte de gente que tem preconceito contra forno micro-ondas. É uma espécie de teoria da conspiração, acreditar que por trás de uma tecnologia aparentemente benigna, existe uma coisa do mal, né, que vai fazer mal a gente. Todo mundo sabe que existem essas coisas. O difícil é explicar por que em certas situações, a gente que normalmente seria racional, passa a acreditar em explicações malucas, né? É verdade. Roberto, você não acha que é um pouco aquela sensação de que a gente sempre acha que estão escondendo da gente alguma coisa? Aí você cria uma teoria qualquer, ou acredita na teoria mais próxima, criada por alguém com muita imaginação, né? Diz assim, deve ser isso. Porque a gente não acredita 100% nas coisas, não acha não, Beth? A gente sempre tem uma duvidazinha, né? Mas é a tal zona de conforto que o Pontual falou, né? Quando a gente não tem a explicação real, a gente acredita em qualquer uma que seja. Lembra do ET de Varginha? Algum bicho qualquer estava pegando gado, enfim, e aí colocaram a culpa no ET de Varginha. Mas sabe que algumas teorias, Pontual, estava aqui lembrando, que parecem teoria da conspiração a princípio, mas depois elas acabam sendo provadas, né? Lembra daquela menina
da guerra do Kuwait e o Iraque, que ela veio a público na televisão falando que os soldados iraquianos estavam roubando os bebês, e aí, por causa disso, os Estados Unidos entraram na guerra, enfim, parecia um aval que o mundo todo, tudo bem, vamos entrar na guerra porque, enfim, os soldados iraquianos estavam invadindo as maternidades do Kuwait. No fim, a menina descobriu-se que ela fez um curso de teatro, na verdade ela era da família do embaixador do Kuwait nos Estados Unidos, enfim. Tem também o Maquiavel, né, pontual, os fins justificam os meios, vai saber, às vezes as pessoas criam falsas teorias para chegar em alguma finalidade, mas a zona de conforto é a explicação perfeita, né, quando você não tem a explicação, você cria a própria, né, a dúvida. Só para falar mal da gente um pouquinho, estamos em 4 aqui, acho que a gente pode. Você não acha, Camarote, que os jornalistas também, às vezes, alimentam muita teoria conspiratória e tal, porque de alguma forma a notícia pode, assim, vazar entre os dedos, nas entrelinhas, alguém acaba falando alguma coisa e acaba casando. O que você acha disso? Tem alguns, eu acho até irresponsáveis, né? Mas tem irresponsável em toda a profissão, às vezes também tem um pouquinho no jornalismo, né? Eu acho que a gente tem que se guiar mais pelos fatos do que apostar em teorias conspiratórias, né? Ou ficar especulando muito. É preciso primeiro você apurar mais, mas eu concordo com você, Sidney. Tem alguns colegas que gostam muito de umas teorias conspiratórias, sim. São sempre os outros, agora, são sempre os outros. Agora, Pontal, você que trouxe o assunto pra gente, né? Eu vou ficar um pouco com a tua tese. Eu acho que não tem ainda uma explicação, né? Assim, ainda justificável por que razão que a gente é um pouco assim. Mas que a gente é. Você ia falar? Mas esse é um assunto em que é importante você ver a diferença entre jornalismo e a informação, entre aspas, na internet. Porque o que está na internet não tem filtro, não tem ninguém checando, é tudo um monte de maluquice às vezes. São coisas que não têm o menor fundamento, mas as pessoas leem do mesmo jeito que leem jornalismo e acham que é a mesma coisa, e não é. Jornalismo, feito por profissionais como nós, é uma coisa que é checada, é uma coisa que é verificada, que é corrigida, que a gente trabalha muito para conseguir levantar as informações corretas. Então, é importante você ver, hoje, por exemplo, eu estava procurando um assunto e fui olhar na internet e encontrei uma porção de informações falsas sobre o assunto e tinha no New York Times, que é exatamente o assunto do micro-ondas, né, um monte de links no Google. As primeiras coisas que apareceram diziam que causa câncer, que você tem micro-ondas em casa causa câncer, que a comida fica cancerígena, que tem radioatividade, uma porção de absurdos estavam lá, junto com a notícia real, que era uma matéria do New York Times, citando a Organização Mundial de Saúde, citando cientistas, mostrando inclusive que o valor nutritivo dos alimentos é preservado quando é usado o micro-ondas. Mas você vê, eram assim 10 mentiras para uma coisa que era jornalismo. E isso é importante fazer essa diferença. A internet não tem nada a ver com jornalismo. Jornalismo é outra coisa. Não, eu estou com você, estou com o Camarote em relação à minha provocação aqui sobre os jornalistas. Estou dizendo que quando o jornalista divulga a teoria conspiratória dos outros. Não estou nem dizendo quando ele cria. Aí sim, ou ele é responsável, ele não apurou, ou ele realmente não está cumprindo o seu dever e a sua missão. Eu digo é quando ele às vezes acredita em teorias conspiratórias que aparentemente elas são pecinhas que se casam, né, perfeitamente. E mais tarde você descobrir que é uma farsa, né? Eu vou te dar um exemplo que me ocorreu agora, quando vocês estavam falando dessa Jornada Mundial da Juventude. Teve um Dia Mundial da Juventude na Austrália, que é outra coisa, mas enfim, também são jovens do mundo inteiro que se congregam, em 2008. O que aconteceu? Foram jovens do mundo inteiro para lá e teve uma epidemia de gripe seríssima, causada pelo fato de que muita gente vem de vários lugares do mundo e chega, de repente, e o vírus se propaga. E aí eu fiquei pensando, será que não seria o caso das autoridades de saúde no Rio de Janeiro estarem mais preparadas, no Brasil, né, para esse fato de que estão chegando muitos estrangeiros? Vai ser a mesma coisa na Copa das Confederações, na Copa do Mundo e depois na Olimpíada, porque agora apareceu um novo vírus, o vírus do SARS, que está seríssimo, está matando mais de metade das pessoas que pegam esse vírus. Então as autoridades, a Organização Mundial de Saúde está preocupadíssima com isso. E aí eu ia perguntar, será que as autoridades de saúde no Rio estão alertas para isso?
Aí fica aparecendo teoria da conspiração. Poxa, o Pontual está vendo um fantasma que não existe. Mas é baseado num fato de que em 2008 aconteceu. Então tem aí uma fronteira. Mas não é teoria da conspiração no caso, porque é um fato. Seria teoria da conspiração eu dizer, vai ter uma epidemia enorme no Rio porque estão chegando jovens do mundo inteiro. Eu não estou dizendo isso. Eu estou perguntando, será que as autoridades estão preparadas? É, muito diferente, sem dúvida.